Você já teve conflitos com alguém da sua casa? No estudo de hoje, nós vamos analisar qual é a importância do perdão numa família e nós vamos ver que Deus pode nos ajudar a nos reconciliarmos uns com os outros. É agora, Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Terminando a nossa primeira semana de 2025, um pedacinho de 2024, né? Mas primeira semana de 2025 aí. Aqui no programa Escola Bíblica, pela TV Novo Tempo, canal da Esperança, privilégio ter você com a gente aqui, estudando a Palavra de Deus, estudando a Bíblia, estudando as nossas revistas Esperança, que são produzidas para que a gente adquira conhecimento. Esse conhecimento é técnico, esse conhecimento é bíblico, para que a gente tenha uma vida mais feliz, mas o mais importante, para que a gente se aproxime do Senhor, reflita a sua imagem e a gente tenha a salvação. Obrigado por sua companhia, obrigado por estudar junto com a gente, buscar o conhecimento. Quero lembrar que as nossas revistas Esperança são produzidas e distribuídas sem nenhum custo para os nossos queridos telespectadores. E quando você pede uma revista, não há nenhum compromisso, nós somos uma TV cristã, não há nenhum compromisso de você ser um membro da nossa comunidade. Eu gosto de relembrar isso de vez em quando, porque às vezes algumas pessoas perguntam, tá? Então você pode pedir. Esse é o nosso compromisso em levar a mensagem da Palavra de Deus. Eu quero agradecer a você que é um anjo da esperança, você que através da sua doação faz com que a gente distribua as nossas revistas sem custo. Peça a sua agora, 12 982 44 44 49. 12 9, tá aqui ó. 82 44 44 49. Vamos estudar mais uma história. A gente vai concluir hoje mais uma história bíblica, um cenário familiar. Vai ser a continuação de ontem. Os 12 irmãos agora, que estão juntos aí, filhos de 4 mulheres, e dentro desse cenário, vamos ver o que aconteceu. E onde está Jacó dentro desse contexto? O pai, o marido que foi passivo. E cenários bíblicos que nos ajudam a crescermos, a fazermos profundas reflexões. Vamos orar? Obrigado, Senhor, mais uma vez por Tua Palavra, pelas orientações, porque na Tua Palavra nós encontramos sentido para viver. A gente percebe que o Senhor lida conosco, que somos seres imperfeitos, com sua misericórdia, nos dando oportunidade. Nós te agradecemos por isso. Nos dê sensibilidade. E a nós aqui no estúdio, todos que temos participação, que façamos o melhor para que a mensagem que a gente deseja alcance o coração de cada um da melhor maneira. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Vamos estudar a Bíblia. Quero continuar a história de ontem. Essa história é talvez a minha história preferida aqui, né? Minha história assim que toca muito no meu coração. E eu quero... É a continuação. José era para você que não estava ontem a gente estudou o cenário do casamento de Jacó, que desejava casar-se com Raquel, recebeu primeiramente Lia, e Lia tinha uma serva, e depois ele recebeu Raquel, Raquel tinha uma serva, a serva de Lia, Zilpa, a serva de Raquel, Bila. Houve uma competição entre Lia e Raquel, e as servas entraram, Jacó acabou tendo filhos com as 4 mulheres, e dentro deste cenário de ciúme,
de intriga, que o texto deixa bem claro que havia esse cenário de intriga e de ciúme das mulheres. Esse cenário, ele se reflete agora na educação dos filhos. Talvez aqui seja a nossa primeira reflexão. Aquilo que nós fazemos, as nossas ações, aquilo que nós falamos dentro do nosso contexto familiar, ele vai replicar na vida dos nossos filhos. Então, se eu critico, se eu falo negativamente dentro do meu contexto familiar, na presença dos meus filhos, isso vai, eu citei isso já em algum momento, mas isso vai ter efeito direto, eles vão ter a mesma visão, porque eles vão absorvendo. E você vai perceber isso aqui. Você vai perceber que o cenário que havia entre as mulheres, Lia e Raquel, é o cenário que se reflete nos filhos. E se refletiu nos filhos, você tem prejuízos. Então vamos lá, vamos estudar, só relembrando, o grande objetivo desses cenários bíblicos é proporcionar para a gente salvação, porque a Bíblia é um livro de salvação, um livro que deseja nos transformar à imagem do Senhor para um dia a gente habitar a eternidade. E dentro dos cenários familiares a gente tem como a gente deve lidar com esses cenários, tá? Vamos lá. Vamos para o texto de Gênesis capítulo 37, verso 1 e 2. Habitou Jacó na terra das peregrinações do seu pai, na terra de Canaã. Essa é a história de Jacó. Percebam que ela vai se deter para contar sobre esse indivíduo, José. Mas o texto bíblico diz, essa é a história de Jacó. Então é uma continuação daquilo que a gente vê na decisão. O Jacó, filho de Isaac e Rebeca, que engana seu irmão Esaú com a ajuda da mãe, que vai para Labão, para a casa de Labão, seu tio, que deseja a Raquel, que é enganado agora, e aí cria todo esse contexto familiar, poligâmico, contrário à vontade de Deus, mas Deus vai trabalhando nas imperfeições, Deus vai ajustando, Deus vai realizando seus propósitos quando nós nos rendemos. Tendo José, vejam, essa é a história de Jacó. Agora vai contar. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila, os filhos de Zilpa, mulheres do seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José do que a todos os filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Ele evidenciava, o texto dá informações, a narrativa ela é fascinante, né? Ele evidenciava, ele dizia claramente, né? Ele amava mais. E o texto anterior dizia que José falava, né, dos seus irmãos, do comportamento dos seus irmãos, e está citando aqui os filhos de Zilpa e de Bila. E aqui diz também eu tenho uma outra informação que é importante no texto, aqui, ó, tá? Que ele fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Uma evidência, a túnica talar aqui, ela vai aparecer no texto, se você ler detalhadamente, como uma referência aqui extremamente positiva, e depois a túnica vai ser apresentada suja de sangue, como se José tivesse morrido. Vamos para a sequência. Vendo, pois, seus irmãos que o pai amava mais do que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho, relatou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Palavras importantes que refletem esse conflito familiar apresentado dentro do cenário de Lia e Raquel e que se evidencia aqui, agora, por causa dessa atitude de José, o texto diz que eles odiaram, e o texto usa duas expressões, e ele vai contar o sonho da revelação, né, de sua proeminência, do seu destaque em relação aos irmãos, que é uma visão profética, mas isso não precisava ser apresentado, né? Isso vai fazer com que os irmãos despertem ou tenham ainda mais ódio dele. Um cenário familiar de ódio,
de ciúme. Pois lhe disse, rogo-vos, ouvi este sonho que tive, atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou, ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam, e se inclinavam perante o meu. Hoje a gente diria que esse irmão estava se achando, né? Então lhe disseram seus irmãos, reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam. A palavra se repete de novo. Por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Teve ainda outro sonho e referiu aos seus irmãos, dizendo, sonhei também que o sol, a lua e as 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando ao seu pai e aos seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse, que sonho é esse que tivesse? Acaso viremos eu, tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Olha que interessante. Contando a seu pai e aos seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse, que sonho é este? E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém, perguntou a Israel a José, não apacentava teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles, respondeu-lhe José, eis-me aqui. Então até o verso 10 e 11, tá? É que eu não li a segunda parte aqui, né? Acaso viremos eu e tua mãe, teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Então, só para... Ele faz uma descrição, vejam que é uma sucessiva descrição de cenários. Quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que pensar assim, né? Então, ele faz uma descrição do contexto de José, como José agia com seus irmãos, conta o detalhe dos sonhos e agora ele vai dar um outro cenário. Toda essa sucessão de cenários do autor bíblico tem um propósito, revelar como era esse contexto familiar. Então era um contexto de ciúme, de intriga, de ódio que se gerou e agora de um incidente que vai acontecer. Vamos lá, sequência para a gente entender aqui. Esse aqui, não, sequência, né? E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém, perguntou Israel a José, não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles, respondeu-lhe José, eis-me aqui. Então, olha só, o pai sabia de todo esse contexto, era um indivíduo passivo, né? A gente vê a passividade em relação às esposas, elas vão, né? Ele vai tomando as servas, não há uma posição de Jacó, e aqui ela se repete, tá? Disse-lhe Israel, vai agora e vê se vão bem os teus irmãos e o rebanho, e traze-me notícias. Assim o enviou do vale do Hebrom, e ele foi a Siquém. Esse traze-me notícias, ele é importante porque mostra a imprudência de Jacó, porque José trazia notícias, mas ele falava e aquilo gerava ódio nos irmãos. Então percebe que faltava aqui a sensibilidade, né? E da própria exposição. E o homem encontrou a José que andava errante pelo campo. Ele perguntou, que procuras? Respondeu, procuro os meus irmãos. Diz-me, onde apacentam eles o rebanho? Disse-lhe o homem, foram-se daqui, pois eu vi-os dizer, vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. De longe o viram, e antes que chegasse, conspirou contra ele para matar. Aqui é um detalhe importante na história, a expressão de que antes que chegasse, fez com que aqueles indivíduos, os seus irmãos, trouxessem diante aqui do cenário aqui, as suas motivações. E as motivações eram o ódio, o ciúme, por causa da atitude de José, por causa da preferência do pai. Percebe que as coisas são tramadas internamente, elas são motivadas por ideias que a gente vai preservando na nossa mente. Às vezes a gente tem até, e o texto dá, né, evidências. Evidência de atitude de José equivocada. Evidência de Jacó, o pai omisso. Então, está claro. Evidência de José colocar ali os sonhos e se mostrar acima, né? Como era uma profecia, mas ele não precisava compartilhar aquilo. Então, vejam que essas ideias vão gerando internamente planos que são negativos.
Talvez eu estou falando para você que conviva num contexto familiar ruim, onde você percebe preferência, você percebe ciúme, você percebe intriga, você percebe posições negativas. E aí vai despertando em você ódio, raiva. Então isso precisa ser trabalhado internamente. Isso precisa ser trabalhado na gente, para que não se acumule e a gente chegue a esse plano aqui, ó. Né? Você diria, isso é loucura, pastor. Mas às vezes nós não matamos, né? A atitude não é literal, mas a gente mata com as palavras, sabe? A gente fala mal. Perceba que, né, a gente pode ir por caminhos que nos levem à perdição. E dizia um ao outro, vem lá o tal sonhador, vinde, pois agora matemo-lo e lancemo-lo numa dessas cisternas, e diremos, o animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. Percebe que é a trama mental, por causa da raiva? Mas Rúben, ouvindo isso, livrou das mãos deles e disse, não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rúben, não derrameis sangue, lançai-o nesta cisterna que está no deserto e não ponhais mão sobre ele. E isto disse para livrar deles a fim de o restituir ao seu pai. Rúben era o primogênito, há um detalhe da história de Rúben que a gente não precisa trabalhar aqui também, né? De atitudes equivocadas, negativas, de transgredir o próprio, né, cenário familiar, deitar com uma das esposas do seu pai, né, das servas. Então, mas aqui há uma intervenção, há uma atitude de Rúben. Mas não há uma atitude libertadora, entende? Não há uma atitude libertadora. Há uma posição. Diz o texto bíblico, né, que ele desejava restituir ao seu pai. Mas logo que chegou a José os seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e tomando-o lançaram na cisterna, vazia, sem água. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade, seus camelos traziam aromatos, bálsamos e mirra, que levavam para o Egito. Então lhe disse Judá aos seus irmãos, de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vejam que numa sucessão de atitudes você vem uma atitude, um plano, quando as motivações são negativas, não são o melhor, são ruins. Vinde, vendamos-los aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram e, passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. Esses levaram José ao Egito. Tendo Rúben voltado à cisterna, eis que José não estava nela. Então rasgou as suas vestes e, voltando aos seus irmãos, disse, não está lá o menino, e eu, para onde irei? Então tomaram a túnica de José, mataram um bode, molharam no sangue e enviaram a túnica talar de mangas compridas, fizeram-na levar ao seu pai e disseram, achamos isto, vê se é ou não a túnica do teu filho. Vê se não é a túnica do teu filho. Não a túnica do nosso irmão. Como nós olhamos? Como nós olhamos aqueles que convivem conosco na nossa casa? Como nós olhamos? Qual é o nosso olhar para os nossos pais? Eles são os nossos pais e nós devemos cuidar deles. Todos nós, como irmãos, devemos ter a responsabilidade. Esses são os nossos pais. Esse é nosso irmão. Percebam que eles não colocam José dentro do contexto. Ele a reconheceu e disse, é a túnica do meu filho, um animal selvagem o terá comido, certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes, se cingiu de pano de saco e lamentou o filho por muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as filhas para consolarem,
Ele, porém, recusou ser consolado e disse: chorando descerei ao meu filho até a sepultura. E de fato chorou seu pai. Entremente os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Aproximadamente os seus 17 anos, José estava indo para um novo cenário. Um novo cenário de vida, saindo da sua casa, olhando agora o desconhecido, a injustiça. Você pode dizer, ele criou essa situação, mas foi criado nesse cenário, entende? Não, a gente poderia aqui arrumar desculpas para um, desculpas para outro, mas não é. Vamos analisar a história como ela é. Há um desconhecido, mas você vai perceber ao longo da história, nós não vamos ler toda a história, né? Porque não dá, que José se apega naquilo que ele havia aprendido na sua casa, os princípios da sua casa. Uma casa imperfeita, uma casa cheia de ciúmes, uma casa cheia de intrigas, uma casa onde as mães brigavam, onde o pai era passivo, onde os irmãos tinham ódio, onde havia... É uma casa imperfeita, de pessoas imperfeitas, mas uma casa onde aquele homem passivo revelava no Deus que ele acreditava. Eu não estou tirando aqui as responsabilidades que a gente tem, que Jacó deveria ter tido. Não, não é isso. O que eu estou querendo dizer para você aqui é: não esqueça de Deus na sua casa, mesmo que o seu ambiente você deseja mudar, você gostaria que fosse diferente. Não deixe de plantar no coração dos seus filhos os verdadeiros princípios, mesmo que você não seja uma pessoa perfeita. Não deixe que os seus filhos percebam que você busca verdadeiramente a Deus nas suas imperfeições, mas seja coerente nas suas palavras, aquilo que você está ensinando, que você viva, que eles vejam que você está buscando ser mais parecido com Jesus, você que é pai, você que é mãe. E aqui, vamos para a sequência da história. José vai para a casa de Potifar, o comandante da guarda, e lá ele vai passar por momentos desafiadores. Lá ele vai ser mais uma vez tratado injustamente. A esposa de Potifar tenta seduzi-lo. Ele foge dessa situação, mas ela diz que José atentou, né? E a gente sabe disso, se você conhece um pouquinho da história, que se Potifar acreditasse na esposa, ele teria matado José. Então ele sabia da idoneidade de José. Ele vai para a prisão, e da prisão ele é resgatado depois de um período, porque ele revela os sonhos da prisão do copeiro e do padeiro, e um deles é restituído, o copeiro é restituído, e ele vai depois revelar o sonho de Faraó. O sonho onde 7 anos haveria de prosperidade naquela terra e 7 anos de miséria. E agora, com 30 anos, ele se torna governador de uma nação que não é cristã, sendo ele um cristão. Os 7 anos de prosperidade passam e agora chegam os 7 anos de miséria. E aí os irmãos têm que buscar comida no Egito, porque sabem que no Egito tem comida. Porque o Senhor revelou a José, o Senhor usou a José. José testemunhou verdadeiramente de Deus. E agora há um encontro. Então José, não conseguindo se controlar, há uma sucessão ali de encontros, né? De eles voltarem, de José mandar colocar coisas dentro dos sacos de comida, mas aqui é um momento de revelação. Então José, não conseguindo se conter diante de todos que estavam com ele, gritou: saiam todos da minha presença. Ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer aos seus irmãos. Levantou a voz em choro de maneira que os egípcios ouviam, e também a casa de Faraó, e disse aos seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo?
E seus irmãos não lhe puderam responder, de tão assustados que ficaram diante deles. E José disse aos seus irmãos, agora cheguem perto de mim. E eles chegaram. Então ele disse, eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Porque já houve 2 anos de fome na terra e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vocês para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Assim não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus que me fez de mim como um pai de Faraó, o senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Voltem depressa para junto de meu pai e digam a ele, assim manda dizer ao seu filho José, Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Venha para junto de mim, não demore. O Senhor habitará na terra de Gósen e estará perto de mim. O Senhor, os seus filhos, os filhos de seus filhos, os seus rebanhos, o seu gado, tudo o que pertence, ali o sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, acabará empobrecendo o Senhor, a sua casa e tudo o que lhe pertence. José continuou, e eis que vocês estão me vendo, e meu irmão Benjamim vê também. Eu sou eu mesmo que está falando com vocês. Anuncia meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que vocês puderem ver. Vão depressa e tragam meu pai para cá. 17 mais 30, né? Diminuído por 30, são 13, 7 anos de prosperidade, 20, mais 2 anos de fome que haviam passado. Pelo menos 22 anos se passaram. Mas durante esses 22 anos, José decidiu não guardar mágoa, rancor no coração. E José decidiu libertar-se. No capítulo 50, o verso 20, quando depois da morte do pai, José vai dizer para os seus irmãos, vocês intentaram o mal contra mim, os irmãos estavam com medo, mas Deus transformou o mal em bem. Querido, se liberte de qualquer mágoa que fizeram para você. Se liberte, porque Deus transforma tudo em bênção. Creia. Pai do céu, se eu estou orando agora e alguém tem mágoa de um familiar, de alguém, por favor, eu clamo em nome de Jesus, libertação, paz, em nome do Salvador. Amém. Eu espero que você tenha um final de semana abençoado, na paz do Senhor Jesus. Se é difícil pedir perdão para alguém que te magoou, clame pelo poder do Espírito Santo. Ele te dará libertação.